Meu nome é Fábio, sou militante político. Só uma coisinha, não é uma pergunta. Então não vai ser tão rápido. Tá, tá, que é o seguinte, por favor, você bem... o negócio é o seguinte, não é uma pergunta, é só um comentário sobre o filme, em relação ao fato que o filme é sobre direitos humanos, né? Ele se incomodou no final, né? Que falou assim, sem partidos, né? Estou tentando. Não reparem não que eu fico muito nervoso falando em público, eu não sou bom de falar em público, eu sou muito tímido, tá? Mas assim, aí ouvindo o delegado Rolando Zacconi, eu pude aprofundar mais o que eu estava pensando ali. Também me incomodou aquilo, mas eu acho que de repente eles, assim, não estou desculpando ali, mas assim, acho que foi sem citar partidos. Porque o que me incomodou, eu vou falar, além disso, né? Sem citar doutrinas. É o filme que a gente está falando, sobre direitos humanos. Então, sem citar religião, né? Incomodou porque é o seguinte, por exemplo, eu acho que era isso que eles queriam colocar, porque realmente, sem partido, sem organização, não se faz nada. E sem ideologia, isso também não faz uma crítica à realidade, né? Sem doutrina, no caso, né? Ideologia e doutrina. Quando eu pensei assim, faltou o citar, sem citar, faltou o citar nas palavras, porque o Paulo Vanucci, no final, estava indo tudo bem. Óbvio que o filme não dá para abordar todos os direitos humanos, vai escolher alguns, né? Isso explica porque também ficou de fora o direito ao salário digno, o direito a um trabalho digno, né? Você percebeu, não teve, né? Eu vou colocar aqui o que eu tenho que colocar. E também um direito ao trabalho digno inclui também uma carga horária digna, né? A gente sabe que a carga horária muitas vezes é muito excessiva para muitos, né? Mas o que eu quero colocar é o seguinte, o Paulo Vanucci fala assim, o governo Lula estava na segurança pública, direito à segurança pública. O governo Lula teve avanços. Na minha opinião, não teve avanços, né? Alguém concorda que o governo Cabral é um avanço na segurança pública? Né? Então é o seguinte, ele colocou isso, ninguém citou governo nenhum até aquele momento. Aí ele falou, para mim aquela parte tem que sair do filme, assim, eu estou fazendo a crítica como militante político, entendeu? E podia colocar no final sem citar, aí já caberia, né? Então assim, sem citar governos, eu tinha que acrescentar isso também, sem citar partidos, sem citar doutrina, sem citar religiões, sem citar governos. E ele citou um governo, né? Lamentável, né? Então desculpe, aqui eu falei que eu ia fazer um comentário. Tá, então um outro comentário só que eu vou fazer a mais rapidinho, rapidíssimo. Também foi na parte da direito à memória, né? Que realmente tem que ser sempre relembrado uma ditadura, nunca pode ser esquecido, tem que ser sempre lembrado para poder saber, numa democracia, saber o diferencial, né? Democracia formal. Né? O fato é o seguinte, também elogiou a Dilma, porque ela foi explorada, ela foi torturada, então ela pode constituir uma comissão da verdade. Essa comissão da verdade a gente sabe que não está completa, né? Quem faz a maior crítica disso é o Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro, né? Não vai ser levado a processo, eles tinham que ser julgados quando fossem descobertos, não foi aberto arquivos, foi feito um acordo com os militares dentro do que é possível. E mesmo assim eles dão piti, né? Os militares toda hora. Então é o seguinte, o governo Dilma é mais uma... Assim como o Lula é mais de um trabalhador que chegou no governo, aí entra o que eu queria, os dois aprofundaram, os dois comentários dela, que falou assim, terminando, concluindo. Que ela trouxe assim, nós temos um discurso democrático, um Estado autoritário, totalitário e de exclusão. Perfeito, porque é o seguinte, é muito difícil criticar um governo em que exatamente é um ex-trabalhador, e aí passa uma imagem de democrática, e você tem que fazer a crítica, é complicado, e a prática é totalitária, a prática é exclusiva. Né? Faz acordo com o governo Cabral, por exemplo. Né? E aí, estou terminando, e aí, desculpa, só para terminar, a última questão é assim, exatamente, e aí dá prosseguimento a essa mesma visão, de uma visão totalitária, ou um discurso democrático, numa prática totalitária, que é o que vai para a Comissão da Verdade também. Um discurso que está fazendo tudo, só que a Comissão da Verdade não está trazendo nada de novo. Tá trazendo nada, só faz a mesma festança com o que já existe. Né? É só isso. Até logo. Pessoal, na boa, assim, tranquilo. Não, tudo bem, mas assim, você vai tirar o direito de outras pessoas de falarem.
É isso que vai acontecer, direitos humanos as pessoas falarem, mas tudo bem, vamos lá. Eu peço, então, a partir de agora, que as pessoas tenham a possibilidade de manter os seus 2 minutos. Se for amigo, já quebro logo. Tô na responsabilidade, tá vendo? Pressionado. Bom dia a todos e todas. Então vou direto à pergunta. Seguindo na linha que citaram o velho barbudo aí, o Marx, né? Vou citar então o 18 Brumário, né? Que ele discute o Estado de Direito, né? Então, sim, tá falando Estado de Direito e luta de classes. Eu quero saber como que o Estado classista pode falar assim em direitos humanos, né? Eu acho que deveria falar de direitos humanos dos povos, dos sem terra, dos sem teto. Aí sim tem direitos humanos. Agora, falar de Estado, de classes, não tem direito. Queria que vocês comentassem, explicassem um pouco melhor o Rolando Zacconi, por favor, sobre esse Estado de Direito. Valeu, garoto! Boa noite. Boa tarde, meu nome é Carla. Eu fui provocada pela fala do Marcelo quando ele citou o livro do Márcio Postman. E naquele livro tem um dado que é o seguinte: cerca de 95% dos novos postos de emprego que foram criados não ultrapassam um salário mínimo e meio. Tá, interessante, o desemprego diminuiu e tudo mais, mas isso tem que ser contextualizado numa situação onde moradia, habitação e tudo mais são tratados como mercadoria e mercadoria de luxo. Então isso aí está concatenado com a questão das passagens, que não é só 20 centavos, mas é 20 centavos, que faz muita diferença, porque morar é caro, comer é caro, transporte é caro e tudo é caro. Aí eu pergunto para o Zacconi, enfim... Como que você está vendo essa atuação da polícia, não só no Rio de Janeiro, porque tem os seus grandes atos de truculência, mas no Brasil inteiro, essa repressão? O policial não se identifica com essa diminuição do seu poder aquisitivo que tem, enfim, com a diminuição da qualidade de vida, e o que acontece? Eu queria entender um pouquinho, assim, se você puder ajudar. Já que o Bolsonaro foi embora, né, você vai ter que responder. Aí. Hein? Não? Rapidinho, curto e grosso. Boa tarde, eu quero fazer uma pergunta ao Zacconi. Que a sua linha de pensamento sobre uma polícia menos corrupta, ela agrada a boa parte da corporação, né? E o que o senhor acha da opinião de alguns apresentadores de televisão que vem criticando a política de direitos humanos? Ô, professor, só uma pergunta. Aquele professor foi mandado embora da Mackenzie, lá em São Paulo. Aquele que pediu para a polícia passar em cima. A Mackenzie já não é mais... Qual a sua opinião sobre os apresentadores de televisão que vem falando sobre a questão de direitos humanos, falando que direitos humanos é feito para bandido, assim por diante, que vem criticando? Da Atena Wagner Monstro. Pô, tá uma galera aí da cultura de resistência e tal, Zacconi. E eu sou o Julião, tá aqui Gaspa, MC Papá, tem a galera da comunicação popular do Brasil de Fato, Vírus Planetário, entre outros, o próprio Domingo é Dia de Cinema, né? E como é que você vê que pode haver uma integração ou uma interação maior desses policiais que vão nessa linha de atuação tua com essa galera da cultura de resistência? Porque, tipo assim, porra, tu polícia e tu respeitar o nosso trabalho, a gente precisa de mais policiais. Eu já fiz essa provocação para você, eu queria que você falou bem disso, a gente falou de 013, APA Funk nessa luta. Então eu acho que essa luta é importante no sentido da luta pelos direitos humanos. Lívio, cadê você? Lívio, cadê você? Eu tava discutindo isso com uns amigos uns dias atrás, que assim, daqui a um tempo o que espera a gente é a lei antiterrorismo, né? Esse negócio de mega evento, lei geral da Copa. E dentro dessa discussão de direitos humanos, o que a gente, sei lá, o que a gente faz? Ou a gente sai do Brasil, ou a gente fica em casa, ou a gente vai pra rua e morre. Não sei. Enfim, é isso, direitos humanos. Cadê, né? É isso. 3 alternativas. Gaspa. Dá pra você ver aqui ou tem que até aí? Então, assim, eu lamento muito a ausência do Marcelo Freixo,
Primeiro, pelo motivo que o retirou daqui, que tem, pelo que eu entendi, parente enfermo, e depois que era uma questão direcionada a ele, principalmente. Até um tempo atrás, em quase todas as palestras dele sobre direitos humanos, ele dizia o seguinte: fazer a revolução hoje no país não precisa pegar em armas, basta que se respeite a Constituição que a gente tem, porque é uma legislação muito avançada. Só que essa Constituição garante, inclusive, a propriedade privada dos meios de produção, que é a essência do capitalismo, que gera todas as desigualdades, berço das violações de direitos humanos. Agora ele renovou, ele está dizendo que a essência da luta de classe é a luta pelos direitos humanos, porque produz desempregado. Isso é a essência do capitalismo. O capitalismo é um modelo de produção de mercado. E isso consta nas leis de mercado, a lei de oferta e procura. Então o capitalismo sempre vai produzir muito desempregado para que essa balança esteja favorável ao capital. Então eu queria entender, que ele explicasse isso com mais clareza, porque fica difícil de entender. E para finalizar, assim, eu dei uma saída rapidinho para comer uma parada ali e voltei. O documentário estava se aprofundando sobre a questão de gênero. O documentário terminou, perguntei a algumas pessoas se ele se aprofundou também sobre a questão racial. Me disseram que não. Então, assim, é um bagulho tão complicado, a questão dos direitos humanos é tão seletivo que nenhum documentário que vai defender, né, os direitos humanos é capaz de tratar a questão racial como ela merece num país como o Brasil, que é o país de maior população preta fora da África. E que, tratando de direitos humanos, aí vamos falar aí de um estudo do Inácio Cano, diz que 70,2% dos vitimados pelos autos de resistência no Rio de Janeiro são pretos. Valeu, Gaspa. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Marcelo Costa, sou professor de alguns pré-vestibulares em Niterói, o pré-vestibular popular do Morro do Estado e o pré-vestibular social do CEDERJ no Polo também em Niterói. A pergunta que eu queria fazer, acho que a Fernanda e o Zacconi poderiam dar alguma contribuição diante desse contexto de manifestações populares nas principais cidades do Brasil, seja Rio de Janeiro, São Paulo, além de enfrentar essa mídia, né, hegemônica que desqualifica essas manifestações, chamando esses jovens de vândalos, de desordeiros, de baderneiros, está correndo já alguma coisa nos bastidores do Congresso, é uma discussão sobre o projeto de lei contra o terrorismo, ou sobre o terrorismo. E essas discussões, o relator da comissão responsável pelo debate em torno desse projeto de lei está defendendo a inclusão dos movimentos sociais nesse projeto, nesse debate. Tentar criminalizar os movimentos sociais. E aí o Zacconi havia falado que hoje, para se fazer política, para se fazer transformações, nós precisamos, né, felizmente ou não, dos partidos políticos. Afinal de contas, nossa representação está estruturada dessa forma. Mas nós não podemos, por exemplo, menosprezar a relevância dos movimentos sociais. E no momento em que a gente vê essa mobilização, a gente está vendo, vamos dizer, o bloco na rua, a população na rua, a gente vê o poder, os grupos hegemônicos já se mobilizando para tentar conter essa mobilização, para tentar conter esse avanço nos protestos. E aí, Zacconi e Fernanda, se ambos puderem dar uma contribuição, tá? Obrigado. Galera, só lembrando, vamos aqui a resposta. Nosso próximo filme é dia 14 de julho. Quem quiser contribuir lá na página para sugerir filme, debatedor, debate e tudo mais. Beleza. Não? Não, beleza, que eu tenho que meter o pé também. Olha só, bom, queria esclarecer algumas coisas. Em relação à questão que foi uma provocação que eu fiz ao fechamento do filme, eu não sou militante de partido, eu não tenho ficha de inscrição em nenhum partido político. Hoje, para eu ser sincero para vocês, não tem nenhum que eu levante a bandeira, mas eu tenho que reconhecer, né? Não tem como nós fazermos política sem chamá-los, porque na hora que vai ser votado qualquer projeto de lei, ou quando interessa para a sociedade, inclusive na questão das passagens, né? Quem vai decidir é o poder político feito através da representação dos partidos. Porque se queremos que as passagens, né, as tarifas baixem, não haja um aumento, no fundo, quem vai resolver isso, quem vai decidir, então não é sem, não precisa ser através de, é diferente. Né? Eu acho que nas passeatas nós não podemos, esse é o meu ponto de vista, simplesmente dizer partido não entra. Não, venha os partidos, venha as religiões. Eu queria muito que essas manifestações que estão acontecendo tivesse a presença dos religiosos, dos partidos políticos. Você aumenta o leque, né,
daqueles que podem estar juntos na luta. O que eu critico é essa coisa, ó, partido político não entra, religião não entra, eles não precisam ter hegemonia. Aí eu acho que vocês estão certos mesmo, não tem que dar hegemonia para nenhum partido, não tem que deixar que a bandeira seja levantada por nenhuma religião, por nenhuma doutrina, concordo, mas dizer que eles não podem entrar, isso é enfraquecer o movimento. Então é o primeiro esclarecimento. Segundo, no que diz respeito à síntese, que tem que ser muito rápida, né? Em relação às questões que foram levantadas, tem uma questão que me chama muita atenção. Essa relação que nós estamos fazendo entre o debate dos direitos humanos e o modelo político-econômico, o sistema capitalista, isso é muito interessante. Tem uma coisa que vocês têm que se arrepiar quando vocês ouvirem, né? Segurança cidadã. Esse nome hoje está presente em Secretaria de Segurança Estadual, como no Maranhão. No Maranhão está escrito lá, Secretaria Estadual de Segurança Cidadã. Meu amigo, porque o contraponto do cidadão é o não cidadão, né? Porque o cidadão, como diriam os titãs, é o cidadão civilizado, né? E o contraponto é o não cidadão bárbaro, que já foi falado muito bem aqui pela Fernanda. Então, quer dizer, a Declaração Internacional Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo 3º diz que, no artigo 1º diz que todo homem nasce com direitos. Mas no artigo 3º vai dizer que esses direitos só se realizam através do Estado-nação. É só através de uma nação, e aí tem a questão do território, que nós podemos realizar esses direitos humanos. E aí é que surge toda a construção do iluminismo, que é a base, digamos assim, a doutrina, né, para a manutenção desse modelo econômico que nós temos aí na forma do capitalismo. Quem é cidadão? Quem é o cidadão? O cidadão é aquele que não entra, né, numa relação de inimizade, num estado de guerra, como diria o Locke, em relação ao Estado. Aquele que se coloca em relação de guerra com o Estado, ele perde a cidadania. E aí pode ser o matemático, né, dentro de um carro com um bico de fuzil para fora, tomando tiro de helicóptero, e aí né, ele estava errado, porque se ele está portando uma arma, ele pode ser morto, pode ser executado. Aliás, essa não foi a primeira imagem, não. Já teve uma imagem no Jornal Nacional que passou de um cara que estava correndo com um negócio na mão que a imagem dizia que era uma pistola e o helicóptero dando tiro em cima do cara, caçando ele como se fosse um animal, né? Exatamente. Isso tudo significa o seguinte: quem entra em rota de colisão e é definido como inimigo do Estado, né? Agora, cuidado, hein? Não é só o inimigo real, que é o inimigo de guerra, porque na Alemanha nazista, quando sentava para conversar com os ingleses, no meio da Segunda Guerra Mundial, os alemães sentavam para negociar determinadas coisas com ingleses. Não é esse. Agora, com judeu, com cigano, aí já não tem papo. São dois inimigos que surgem no livro do Zaffaroni, é sensacional que ele faz muito bem o inimigo do direito penal. Você tem o inimigo real e o inimigo construído. O inimigo matável, aquele que vai perder toda a condição, é aquele que é construído, todo inimigo é construído como um perigo para a humanidade, né? Quando vocês ouvirem, pô, essas ações, sinceramente, nós temos que abrir o olho, né? Tem um urbanista, que ele é canadense, mas reside nos Estados Unidos, Mike Davis. Ele escreveu um livro sensacional chamado Planeta Favela. Nesse Planeta Favela, né, ele mostra como que os bolsões de pobreza vão, né, crescendo em todo mundo, a ponto de nós chegarmos num momento hoje 50% da população mundial moram em bolsões de pobreza, né? E a estratégia para se fazer controle social desses bolsões de pobreza seriam através da militarização da segurança pública, ocupação de territórios pobres através das Forças Armadas, né? Então ele chama a atenção que hoje isso é um modelo. A UPP não foi uma invenção do Rio de Janeiro. Não existe diferença entre o que acontece na UPP do Rio e o que está acontecendo no Haiti, né? E lá no Haiti, quem vai para a missão humanitária, as missões são humanitárias. O Zizek fala, o mesmo avião que joga as bombas, depois joga os remédios, né? Então, a missão humanitária no Haiti, né, é uma missão estratégica do Exército Brasileiro. E o Mike Davis esteve em 2008 no Brasil e deu uma entrevista no estado de São Paulo, falou o seguinte: o Exército Brasileiro está no Haiti para treinar militares brasileiros para ocuparem áreas pobres no Brasil. E não deu outra. Quando teve a ocupação do alemão, no complexo alemão, quem foi chamado para fazer a ocupação foi o coronel, né, que estava lá na missão do Haiti, que é chamado, porque já tem know-how para, né, ocupar território pobre. Então, mas isso tudo encanta
né? O que eu vejo pessoas ligadas aos direitos humanos dizendo que o PP é tudo de bom, né? É a melhor coisa que a favela pode receber, né? A sociedade, pô, no segundo dia, ocuparam o Complexo Alemão hoje. No outro dia, tinha lá, porra, a Ana Maria Braga, né? Luciano Huck, falando o seguinte: esse lugar é maravilhoso, essas pessoas são lindas, quer dizer, não tem mais problema nenhum, porque a retirada do inimigo construído, do inimigo ontístico, matável, que é o traficante de drogas hoje, a simples retirada deles do território já mostra, né, que é aquilo tem que ser mantido, aquela favela, né? Ela não precisa, aí vão falar, mas vai entrar o PP social, né? Aí as missões humanitárias ficam sempre mais enfraquecidas, porque primeiro vem a força, né, da tomada do território pelas forças policiais. Depois, né, vem o resto. Esse resto, o fiel que mora no Santa Marta, que foi a primeira comunidade. Quantos anos tem de UPP lá? 5 anos. Primeiro entrou a polícia, né, ocupou o território. E depois, o que aconteceu? E o saneamento? E a educação? Aí acabou, entendeu? Fica na ocupação do território pelas forças militares. Isso é um modelo de gestão, né, de segurança pública militarizada que permite a manutenção do sistema econômico. Evidentemente, como é que você vai manter um sistema econômico político que tem 50% da população mundial em bolsões de pobreza? Como é que vai ser feito isso nesse capitalismo tardio se não for com a ocupação militarizada de territórios para ter um controle? E eu falei para a rapaziada lá do Piratininga, como é que é? No núcleo NPC, núcleo Piratininga de comunicação. Eu falei para eles, olha só, não adianta ficar discutindo o PP. O Vitor tá aí? Cadê o Vitor? Cadê o Vitor? Salve, Vitor. Você não estava nesse dia, você estava com compromisso, mas eu falei para a rapaziada, não fiquem focados nos desvios de função da UPP. O policial que está dando um tapa na cara lá no Santa Marta, ele não é diferente do que está dando um tapa na cara, de repente, dependendo do horário, em Copacabana ou em Caraí. Nós temos que ficar focados nas funções da UPP. As funções são muito mais graves do que os desvios de função. O controle, que é muito pior do que a repressão, né? Porque uma pessoa pendurada num pau de arara, ela pode se manter calada e preferir morrer do que entregar um companheiro, né? Mas uma pessoa que está controlada, ela entrega tudo, sem querer, ela está, entendeu? Não tem jeito, né? Hoje tem algumas UPPs que você tem, porra, assim é um controle de monitoramento eletrônico, porra, tem que ver o da, não, Big Brother total. Todo motoqueiro, todo motoboy da Rocinha está identificado por um sistema, né, que é feito pelo comandante da UPP. A pessoa, para ser, ele fez o seguinte, ele é sensacional também, inteligentíssimo. Falou o seguinte, para ser motoboy na Rocinha tem que ter um registro, um cadastro comigo, o comandante. Então, todo garoto que tem uma motinho na Rocinha vai falar assim, pô, hoje eu estou trabalhando para farmácia, mas amanhã eu posso perder meu emprego, então, pô, de repente vou precisar de ter esse cadastro. Então vou lá e faço cadastro. Ele cadastrou praticamente todos os rapazes que tem moto na Rocinha. Aí, de repente, tem um assalto lá no subúrbio. Uma moto, 2 rapazes com capacete. A polícia vai lá e colhe impressões digitais. Mandam para o IFP, bate, né, uma digital de uma pessoa que mora na Rocinha. O delegado liga para o comandante e fala, olha, tem uma digital que foi encontrada no local de crime, assim, assim, assado. Aí, pum, ele puxa no sistema, é motoqueiro? É. Porra, caiu o cara lá. Tem número do colete, tem a moto. Pega a moto, porque reconhecer o cara não teria como, porque ele estava de capacete, mas reconhecer a moto pode. Pô, reconheceu, a vítima reconheceu a moto, foi colhida as impressões digitais, bateram com ele, o cara tá em cana. Olha o controle como é feito. Aí tem 2 caminhos. Se nós queremos uma sociedade de segurança, esse é o melhor dos mundos. Tá lá um ladrão preso, porra, que beleza, né? Mas quando esse controle sai, né, do campo de concentração da favela, aí nego grita. Porque quando veio o projeto de lei agora do Osmar Terra, querendo identificar usuários de droga que tiverem acessos ao hospital com problemas com droga, aí ninguém quer, né? Aí não, né? Porque o usuário de droga não pode ser controlado, favelado pode. Você tá entendendo? Não é que eu seja a favor que usuários de droga sofram esse controle, mas está na hora da gente entender que enquanto a gente não lutar pelos direitos dos indignos, né,
O perigo é que a qualquer momento, qualquer um de nós pode cair na indignidade. A pergunta que foi feita em relação a como a polícia se comporta nas manifestações, pô, temos uma força de choque, né, que é o da Polícia Militar, o choque, né, que ela é feita exatamente, ela é treinada para isso. Que a ela foi dado, né? O problema é político. Porque, não sei se vocês lembram, quando estava o batalhão acompanhando a manifestação, não teve problema nenhum. Aonde que o problema acontece? É quando chega o choque. Agora, quem manda o choque para lá? Esse é o responsável. Não é o choque, não é o policial que é mal treinado. É o safado que mandou o choque para uma manifestação que não tinha que estar lá. O choque não tem que estar lá, mano. O choque só pode ser chamado se existir realmente um distúrbio, né, que seja capaz de colocar em perigo. Agora, o perigo ele é previsto anteriormente. A manifestação já é um perigo. Esse é que é o conceito, né? O conceito é que se manifestar, né, já é expor a perigo a sociedade, a comunidade, né? Então, essas questões a gente tem que aprofundar. Eu agradeço a possibilidade de ter estado aqui com vocês. Vou ter que sair. Obrigado, mas vocês estão bem servidos aqui. Então, eu vou pegar alguns aspectos do que foi falado, e um deles, até para minha própria formação. O Fiel, quando iniciou o evento, ele brincou dizendo assim, ó, nem todo rapper é pelego. Né? Então, deixa eu falar para vocês que nem todo advogado é pelego, mas eu não posso ignorar minha formação no campo jurídico. Tenho que falar dela. E aí, eu vi muitas falas dizendo assim, e eu concordo, né? A gente está lidando com uma sociedade capitalista, e como pensar direito humano numa sociedade capitalista se eu parto do pressuposto que o próprio sistema do capital, ele já é, pela sua própria natureza, pela sua própria formação, exclusão e exploração, portanto, negação. Mas eu quero dizer para vocês que essa base do pensamento, ela nos formou, ela formou a esquerda. Né? Secularmente, a gente traz essa dimensão, o campo crítico do direito traz essa dimensão de que o direito é uma expressão da classe dominante. De uns anos para cá, a gente vem debatendo dentro do campo jurídico, na verdade, uma releitura sobre esses pressupostos. Isso não quer dizer negar o exercício da dominação, mas é pensar o direito como um campo também de disputa. Por exemplo, quando a gente pega a decisão do Supremo com relação à relação homoafetiva, não há como negar que há um componente emancipador nessa decisão. Não tem como negar. Por uma sociedade como nossa, misógina, preconceituosa, né, que mata, né, homossexuais, travestis, porque vem nesse setor, né, uma transgressão de um modelo normal de comportamento sexual, o fato de você ter uma decisão de reconhecimento, e é isso que a gente está falando, quando lida com direito, reconhecimentos, ela tem uma componente emancipatória. Eu sempre brinco com meus alunos, dizendo para eles, eu tenho clareza que na minha sala, muitos aqui, não vão falar, porque conhecendo a professora, vai fazer a avaliação, eles têm medo, muitos aqui podem até achar abissal o Supremo ter considerado válido a relação homoafetiva, mas não vão dizer, né? Não vão dizer. Isso significa que é um processo de construção de mentalidades. Você tem uma componente emancipatória. Isso significa que todo direito emancipa? Não. Porque eu pego esse mesmo Supremo, o mesmo Supremo que foi lá e reconheceu, por exemplo, a política de cotas, né, para negros dentro da universidade, é o mesmo Supremo que ainda não decidiu, mas que está com uma ação de inconstitucionalidade do decreto do reconhecimento do território quilombola. E se vocês pegarem o voto do ministro relator, né, que é o Aires Brito, que acabou de sair, se vocês leem o voto do relator, ele vergonhosamente traz o mesmo imaginário histórico, né, do passado, de que uma pobreza, quando se organiza, ela produz desordem. A negritude, quando se organiza, produz desordem. Aquele imaginário da elite de que a reivindicação dos direitos é desordem e transgressão e que, portanto, direitos são concessões da elite. Então tem essa ambiguidade. Mas eu estou dizendo isso para que a gente não perca de vista que existem potencialidades no campo do direito, na ideia de direito. Direito não é lei.
A nossa formação que reduz o direito à lei e ao Estado é uma formação do pensamento ocidental. O mundo ocidental construiu essa dimensão de que direito é o Estado quem nos dá. Essa dimensão, ela limita a potência da reivindicação. Porque o MST, quando se organiza, faz um acampamento, está produzindo direito para mim. Não precisa o Estado dizer que é um direito. Eles estão produzindo o direito na sua essência, que é a ideia de relações sociais. Portanto, a gente tem que pensar que direitos são mais do que lei, mais do que o Estado, mais do que a autorização. Direito é a própria relação social. Né? E nesse processo de pensar a relação social, é pensar que necessariamente direitos, né, são produtos de convivências. Como diz o documentário, o Galeano, né, eu tenho que pensar, né, que o mundo social, ela nos coloca a ideia de convivências. Hoje coexistimos, né, coexistimos com outros setores que até então a gente invisibilizava. Agora, a ideia da convivência é pensar que aquele outro que se organiza, fala, pensa de forma diversa do meu modelo de pensar, de agir, de se comportar, também tem os mesmos direitos assegurados. E isso é muito complexo, porque a nossa formação, a formação do pensamento ocidental, e eu estou reforçando essa ideia da modernidade ocidental, porque isso marca a nossa formação, esse modelo, ele é profundamente calcado numa ideia de unicidade. Por isso as críticas à ideia do... É por isso que causa um certo desconforto, né, quando se critica partido ou quando se critica quem critica o partido. Porque, na verdade, a gente tem uma formação de modelos únicos. E o desafio é a gente pensar que no contemporâneo eu vou ter muitas formas de me organizar. E a gente precisa aprender, né, a conviver com essas multiplicidades de organização, ser capaz, né, de produzir esse diálogo para o enfrentamento, porque o inimigo não está aqui. O inimigo continua sendo o inimigo secular, é o capital, é o capitalismo. E é essa lógica que eu preciso derrubar. Então isso é desafiador. E aí eu estou colocando isso para vocês pensarem um pouco sobre o papel dos direitos, né, puxando sardinha para o meu lado, dos direitos nessas potencialidades emancipatórias, sem reduzir o direito à questão do marco normativo, à lei, porque o direito é muito mais do que isso, né? O direito está na nossa produção, da nossa convivência. E aí, pensando um pouco nessa questão contemporânea, né, do direito humano, estado de exceção, o que a gente pode fazer? Um dos maiores desafios que se colocam hoje é porque, de fato, ele é um modelo sedutor, né? A Maria Lúcia Caram, ela tem um artigo que ela fala sobre a esquerda punitiva. Por muito tempo, e eu falo isso para os meus amigos que estão, né, da esquerda, nos partidos, por muito tempo nós silenciamos sobre a questão penal. Por que a gente silenciou? Porque a questão penal era voltada para a negritude pobre, né? Era o ladrão de carros, era o ladrão da propriedade, né? São delitos que até então não nos diziam respeito. A gente só mencionava no aspecto penal quando eram vítimas da ditadura militar. O problema é que agora a gente tem um agigantamento desse estatuto penal. A esquerda é seduzida pela lógica punitiva. O projeto de novo Código Penal, e eu já estou apelando, né, já estou produzindo relação com vários marcos religiosos, vou na igreja, vou na Umbanda, porque realmente o novo marco penal, se ele for aprovado, ele é profundamente de exceção. Mas ele é um projeto muito populista, e isso é o que me preocupa, né, porque ele traz, por exemplo, uma ideia de criminalização do escravocrata. Se eu perguntar para o MST, e eu falo do MST porque eu advogo para ele, se eu perguntar para o povo do MST, todos vão me dizer assim, é isso mesmo, cadeia para o escravocrata. Né? Tá lá, ele está trazendo isso para seduzir o MST para uma perspectiva punitiva. Se eu for para o novo projeto de lei, está lá a ideia, né, não significa necessariamente a mulher com o controle do seu corpo sobre a questão do aborto, mas traz a possibilidade, através do exame, então o controle do corpo feminino ainda passa por um corpo técnico, traz a possibilidade de um laudo médico dizer que essa mulher precisa fazer o aborto, independente dos tipos que já estavam garantidos. Saúde, né, a ameaça de morte da mulher, né, e a questão do estupro. Isso seduz o movimento feminista, porque significa potencialidade da legalização do aborto. É um projeto populista. Né? Traz a ideia da homofobia,
Todo mundo aqui, eu particularmente acho inadmissível a violência sofrida, né, pelos integrantes do LGBTS. Está lá. Isso seduz o movimento social do LGBTS. Traz o racismo como um crime. Isso vai seduzir também o movimento negro. Então, esse novo projeto, ele é profundamente populista, mas ele é profundamente de exceção. E esse é o grande desafio que está sendo colocado para a gente. É porque, em certo sentido, né, quando a gente pensa no neoliberalismo, a gente pensa necessariamente em redução de direitos. Os espaços de intervenção e de ganho, de conquista de direitos, estão sendo reduzidos por um modelo que é profundamente excludente. Não tem maquiagem. O neoliberalismo é um capitalismo sem maquiagem. Ele não precisa, ele é cínico, ele nem mais disfarça o cinismo do seu discurso. Por isso que o Beltrame vai na televisão e fala: não, a bala que corre no Morro do Alemão é diferente da bala de Copacabana. Por isso que o Sérgio Cabral vai para a televisão e diz que aborto para mulher pobre porque ela é fábrica de marginal. Então o neoliberalismo é o capitalismo sem maquiagem. Eles não têm o menor pudor mais. São cínicos. O problema é que nessa lógica de redução de direitos está se apresentando para a gente o grande marco jurídico, o direito penal. E a gente está capturando. Porque o nosso pressuposto é que prender o meu inimigo vai ser a grande solução. A gente não consegue perceber que o direito penal é um direito seletivo por excelência. Mas mais do que seletivo, ele é um direito autoritário por excelência. Por isso é que o Zaffaroni diz que quanto mais direito penal, mais eu me aproximo de um Estado robesiano, mais eu me aproximo de um Estado autoritário do que um Estado democrático de direito. Pensar num Estado democrático de direito é pensar num direito penal mínimo, em que eu vou selecionar quais são os bens, né, que eu quero, de fato, ter preservados dentro daquele estatuto. E a vida. E a vida é o único bem que não está sendo preservado no direito penal. O que eu estou preservando no direito penal? A propriedade. E a gente está reproduzindo. Então, pensar, um rapaz chegou e falou assim: mas qual é a alternativa? Né? Se eu for para a rua, levo bala, né, e os direitos humanos não vão me assegurar. Pensar numa alternativa é que a gente precisa comprar a ideia de repudiar, né, esse agigantamento punitivo como alternativa para os nossos conflitos sociais. Eu sei que é difícil. Eu sei que é super difícil. E eu falo isso, e eu estou lidando porque eu assessoro, na verdade, as pessoas que estão morrendo. É o MST que está sendo morto no campo. Né? A gente perdeu 2 grandes companheiros no início desse ano, o Cícero e a dona Regina. É a gente que está morrendo. Não estou dizendo que a gente não vai produzir justiça. O que eu estou colocando para vocês é que não há como a gente manter um estatuto jurídico que é um estatuto de controle social por excelência. Um estatuto que visa, na verdade, controlar o nosso comportamento pelo viés mais autoritário possível, porque parte do conceito de uma autoridade emissora desse conteúdo normativo. Pensar em democracia significa a gente estar pensando em novas formas, né, de produção de resolução de conflito que não passa pelo direito penal. É por isso que quando a gente pega, por exemplo, a juventude, né, da década de 90, quando a Globo fez uma série de matérias colocando assim, nas boates, eu esqueci o nome do... Pit Boys. Os Pit Boys. Quando começou a ter aquele ataque dos Pit Boys nas boates, a Globo fez uma série de matérias com a juventude, perguntando para a juventude: o que você acha de a gente colocar um monte de câmera filmando? Foi unânime a fala da juventude. Né? Eu acho ótimo, porque aí vai pegar o Pit Boy, né, e eu vou poder me divertir tranquilo, porque o Pit Boy vai ser visto. A gente tem uma produção de consenso, uma perspectiva de controle, que se eu chegasse para a geração de 60 e dissesse: olha, um dia você vai andar e vai ter uma câmera em cada esquina, a geração da década de 60 repudiaria, não aceitaria. Porque, paulatinamente, o conceito que temos perdido, né, no mundo atual é o conceito da liberdade. Não é a liberdade que o capitalismo está tentando nos fazer crer que é o modelo ideal. A liberdade de eu vender a minha mão de obra para ser explorada pelo capital. Não é essa a liberdade, mas é uma liberdade que vincula a ideia de emancipação. Pensar alternativas para o mundo atual é pensar como podemos projetar a vida humana para a emancipação. Significa que a gente tem que romper com essa
essa tradição autoritária. Somos mega autoritários. Somos autoritários como homens, somos autoritários como pais e mães, somos autoritários na nossa relação de emprego, por exemplo, doméstico, com as empregadas domésticas, que é o setor mais rebaixado da produção. Somos autoritários, né? Somos autoritários com quem serve o cafezinho na nossa mesa. Somos autoritários. A gente precisa romper com essa cultura autoritária colonial, né, que produz sedimentação de papéis, para alguns servir, para outros mandar. E a gente só consegue romper com isso, inclusive rompendo com todos os mecanismos de produção de controle. Emancipação. Emancipação, eu acho que é a palavra que a gente precisa urgentemente recuperar na nossa agenda de luta. Por isso é que eu acho, você tem toda a razão, 20 centavos é muita coisa no final do mês, mas é que eu acho que a luta é mais do que 20 centavos. Como a mídia tenta dizer assim, nossa, mas você não tem 20 centavos para pagar diariamente para o seu ônibus? Né? Ainda que eu tenha, a luta não é só isso. A luta pela passagem, na verdade, hoje é uma luta por um processo emancipatório da gestão da cidade. Isso é fundamental. Vivemos uma cidade absolutamente autoritária e é preciso que a gente tome a rédea desse projeto. E a gente só vai conseguir isso se tivermos clareza da necessidade de um projeto emancipatório, não só para a gente do Rio de Janeiro, mas um projeto emancipatório para o mundo. Significa, então, que a nossa luta atual, a luta dos 20 centavos, é uma luta contra o capitalismo, é uma luta contra um modelo de sociedade mercantilizador que entra pela UPP, que defende os bancos, que faz com que milhares de moradores silenciosamente estejam saindo porque não conseguem sobreviver num modelo de mercado que está vivendo hoje dentro das comunidades e que ninguém menciona. Então, na verdade, a luta hoje é contra o capitalismo. Nunca foi tão necessário a gente ter clareza de quem é o nosso inimigo. Nosso inimigo é o capital. E aí, qualquer luta hoje de produção de enfrentamento, e é preciso, gente, é preciso ocupar as praças. Não adianta supor que vamos mudar esse planeta, né, dentro das nossas redes sociais. Rede social é para aglutinar setor. A gente muda ocupando a praça. A gente começa com 200, mas depois chega a 10 mil. E vamos indo. Então, a luta hoje é para a gente retomar as praças. A praça, né, que sempre foi historicamente o espaço de socialização do trabalhador, a praça tem que ser nossa, não do capital. Obrigado, Fernanda. Deixa só antes do Fiel falar. O César, ele ajudou a montar o filme, ele queria dar uma explicação aqui, na verdade. Para estar me apresentando, eu sou o César, fui eu quem editou o filme aí junto com o diretor, né, o Guilherme, que não pôde estar aqui. Ele teve que ir para o Uruguai. Felizmente ia ser legal que ele pudesse de repente dar uma palavra que eu sempre falo assim também sobre o filme. Até ajudar aqui para dar pelas palavras que ele costuma fazer assim quando apresenta o filme. Esse filme já tem uns 3 anos que a gente começou a fazer, né? E foi terminar agora no final do ano passado. Esse filme ele foi através de um encontro que ele teve do filme anterior a ele, que abriu-se uma discussão sobre o que são os direitos humanos quando ele foi falar que no Brasil, né, os direitos humanos aqui tem aquela com a ideia de defender bandido, tudo mais. E acho que não sei se foi um argentino, alguma coisa assim que estava lá, ficou indignado, mas como? Não, direitos humanos é para ditadura, né? Defender o pessoal que sofreu a ditadura, não sei o que, os perseguidos e tudo mais. Então ele se ligou nisso que cada país tem uma visão do que são os direitos humanos, né? E eu acho que aqui é legal como a gente aqui, justamente aqui, essa discussão que a gente tem aqui, está falando muito mais sobre segurança pública, polícia e tudo mais. Acho que se fosse na Argentina ia falar sobre ditadura. Se fosse fazer isso aqui no Chile, o pessoal ia abranger o assunto sobre somos estudantes lá, né? Que eu participei daquilo ali, foi eu que filmei aquela pedra voando ali, polícia. E eu fiquei prestando atenção justamente, assim, até entrando nisso, que acho que a atuação da polícia ali é bem diferente da nossa aqui. Deu pra ver isso lá, entendeu? Que eu acho que a polícia era um pouco mais... Lá a gente ouviu o policial falar com a gente, eles entendem o lado dos estudantes. Mas eles não sentam porrada no estudante lá, eles estavam se afastando porque ele falou, a polícia estava falando lá, a gente está cobrindo o nosso papel aqui, que é não deixar eles passarem, que acho que pro palácio, porque se eles chegarem lá, eles vão destruir aquilo lá, então a gente só está protegendo. Então o papel do policial era afastar os estudantes, não é massacrar, não é porrada, não é prender ninguém. Eles têm essa consciência de dar razão aos estudantes lá. Mas enfim, só também responder aqui esse negócio do final do filme que a gente fala que é sem partido, sem doutrina, sem religião, é porque não teve nenhum partido, nenhuma religião que estava por trás da gente aqui, falando como é que o filme deve ser feito.
né? A gente foi para a própria cabeça do diretor, do Guilherme, e a colaboração dos amigos, né? A própria ideia que ele já tinha feito do filme e ao longo da edição a gente foi tendo a colaboração, mas não tinha partido, não tinha religião nenhuma. E outra coisa também, a continuação, esse filme é para ter uma continuidade. Ele não vai acabar aqui. Tu vê que o assunto que o pessoal fala, né, da discriminação racial, falta falar sobre religião também, e muitas outras coisas, que ele fala que assim, como é que a gente vê que direito humano, os direitos humanos abrangem vários assuntos, é uma coisa muito vasta. Então que fala de direitos humanos também abrange o direito à água, né? Uma coisa tão simples, mas que muita gente também não tem, que é como saneamento, né? Saneamento básico, esgoto, água. E isso também, se eu não me engano, pode até entrar também. A gente teve coisa que a gente teve que tirar desse filme. Tinha um tema, se eu não me engano, são 2 ou 3 que acabaram saindo, porque não tava, o filme já estava ficando grande, a gente teve que cortar coisa. Então, só isso. Acho que é só para explicar que esse filme vai ter continuidade, vai ter um próximo aí. Obrigado, César. Só agradecer. Fiel, tá falando, tipo, aquelas últimas vozes gritando lá, por exemplo, é desse gordinho aqui, ó, que tá lá falando, vai, volta, vai. O Naldinho tava lá, não dá pra ver ele no meio, né? Desse tamanho é fácil. Só agradecer, eu acho que fui contemplado aqui nas falas. Só falar pro amigo aqui que veio aqui, tá meio frustrado com o que vai fazer. Imagina eu que moro no Santa Marta na mira do tiro 24 horas. O policial tá na minha porta. E qualquer ação de moradores que possa juntar 5 pessoas é marginalizado, é criminalizado como antidemocrático, como o cara que... E coloca um morador contra 6 mil pessoas. Quando eu fui preso pela cartilha de abordagem policial, a Globo colocou lá na manchete: rapper fiel baderneiro protesta contra a UPP. Como se isso fosse crime. Exercer a minha cidadania. O que a gente está fazendo é exercer a minha cidadania, exercer a nossa cidadania. A gente não pode nunca trocar cidadania para o consumo. Ter um laptop, um netbook, isso é consumo. Cidadania é ter os direitos garantidos, ônibus de qualidade com preço popular, que caiba no nosso bolso, saúde de qualidade. Eu fui na Venezuela, andar de metrô na Venezuela custa 50 centavos. E o povo está na rua, porque o povo junto constrói outra qualidade de vida, outra sociedade. Gente, quem puder ajudar, ali tem uns CDs ali do lado esquerdo. Quero agradecer a minha companheira Márcia, pedagoga, que está junto. Foi presa comigo, isso às vezes não sai na mídia. Ela foi perguntar para onde a polícia ia levar o fiel, jogaram ela dentro da caçapa. Ela se formou em pedagogia e na monografia dela ela foi tocar no assunto do racismo, da escravidão. A professora dela falou que isso não existiu no Brasil. Então é esse Brasil que a gente tem que destruir, porque racismo acontece hoje, a ditadura empresarial está hoje e as mortes estão acontecendo nas favelas, nas periferias, no campo do Brasil. Obrigado, gente. Galera, obrigado aí. Estamos dia 14 de volta aí. Quem puder levar seu lixinho lá pra fora, a gente ajuda bastante os trabalhadores a trabalharem menos. Valeu, um abraço.